Graças e paz, queridos. Hoje, quinta-feira, dia dos nossos cultos oficiais. Estamos aqui mais uma vez para celebrar o Senhor e gostaria de já convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo, falarmos com o Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar e exaltar o Teu santo nome. Peço que o Senhor venha derramar o Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus filhos, que nesta hora estão acompanhando o culto, Senhor, através desse vídeo. Abençoa, Senhor, o Teu povo, guarda o Teu povo, consola, conforta o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. E vem se fazer presente, vem receber o louvor, a honra, a glória e a adoração em nome de Jesus. Aleluia. Convido você a abrir os seus lábios e adorar o Rei dos Reis. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, Senhor, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Senhor, Senhor. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, que a presença do Senhor venha inundar as nossas vidas. Prepare agora o seu coração para receber a palavra nessa hora que será ministrada pela vida do nosso querido apóstolo. Amém. Graça e paz, queridos, queridas. Uma boa noite a todos. Estamos aqui, quinta-feira, hoje feriado municipal, aniversário da cidade de Ipatinga, e desejamos a Ipatinga toda a felicidade, a unção de Deus repousando sobre essa cidade, a graça e uma nuvem de salvação poderosa sobre essa cidade. A todos os habitantes de Ipatinga, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa oração,
para que haja um grande avivamento nessa cidade. Quinta-feira, querido, nosso culto oficial da semana, e nós vamos compartilhar com vocês aqui hoje duas doutrinas bíblicas importantíssimas nesse tempo de relativismo, onde estão relativizando tudo, né? Nesse tempo de negação da Bíblia, nesse tempo de uma crítica muito contundente, muito forte contra as Escrituras, não é? Queremos então reafirmar a Bíblia como a palavra de Deus, e ela é a direção para a nossa vida. Quero convidar você aí na sua casa, você, marido, mulher, os filhos, os parentes, quem você consegue juntar aí para meditar nessa palavra, abra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé. Esta é a doutrina da justificação. Mas o que antecede essa doutrina é a que nós chamamos de depravação total da raça humana. A depravação da raça humana foi uma das doutrinas que Martinho Lutero redescobre, porque já estava na Bíblia, reestuda, porque já estava na Bíblia, e medita fortemente naqueles idos de 1517 em diante, sobre salvação pela fé ou salvação pelas obras. Então Lutero, ao ler Romanos, ele se depara com essa doutrina da depravação total e a doutrina da justificação. Entendemos por depravação total da raça humana o que está escrito em Romanos 3, no verso 23. Porque todos pecaram, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendemos também por depravação total da raça humana que está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entendemos ainda como depravação total da raça humana o que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 10 em diante. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 23, Romanos 3, 10 em diante, Romanos 6, 23, nos deixa muito claro, deixa-nos muito bem entendidos que toda a raça humana pecou, toda a raça humana caiu, e Adão é o nosso exemplar número 1. Por Adão entrou o pecado. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Ora, se nós estávamos ou estamos perdidos, mortos em delitos e pecados, sem salvar-nos pelas nossas próprias obras ou pelos nossos feitos, o que fazer então? Aí Lutero experimenta os textos que diz que o justo viverá pela fé e o justo viverá da fé. E aí com isso nós temos, para suplantar a depravação total da raça humana, para resolver o problema da raça humana, para solucionar o afastamento dos homens de Deus, para reconciliar os homens com Deus, nós temos o que está escrito em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé. E o que é justificar? O que é sermos justificados? É declarar que alguém é justo. É uma declaração de que a pessoa está
justificada. Romanos capítulo 1, capítulo 5, verso 1 diz: justificado, pois, pela fé. Pela fé. Pela fé em Jesus. Ora, mas antes de Jesus nos declarar justificados, ele nos declarou pecadores. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Ainda em 3,23, texto lido já, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, antes de nos declarar justos, Jesus nos declarou pecadores. Ele expôs o nosso pecado, ele expôs o nosso desvio de caráter, de conduta, ele expôs o nosso desvio de rota, ele deixou claro diante de Deus, diante do Pai. E assim ele vai nos declarar justos. Depois, nós vamos entender na carta de Paulo aos Colossenses, dê um pulinho para frente aí, depois de Efésios, você tem Colossenses no capítulo 2, verso 13 em diante. Jesus vai pagar o preço, Jesus vai pagar a pena. Colossenses 2, 13 a 15, diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Agora veja o que diz o verso 14 de Colossenses 2: e havendo riscado o escrito da dívida, Jesus pagou a dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Então Jesus paga o preço, a pena de morte ele cumpre, nos declarou culpado, mas assumiu a nossa culpa, assumiu os nossos pecados para poder nos declarar justos pela fé dele. Então você observa que todos os homens estão perdidos, mortos em delitos e pecados. Em Adão isso aconteceu, Gênesis 3. Mas Jesus veio como o meio, o caminho. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de pagar a pena, a justificação é algo que não foi feito em nós, algo que foi feito por nós. Hebreus 2:3, vai lá um pouquinho para frente, depois de Timóteo, Filemon, aí você tem, você tem Hebreus aqui, capítulo 2, Hebreus capítulo 2, está aqui, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos algo que foi feito por nós? Isso foi feito por nós. Isso foi feito por nós publicamente, diante dos anjos, diante do inferno, de Satanás, diante das testemunhas. Jesus ressuscitou e foi visto por mais de aproximadamente 500 pessoas. Então, como nós vamos negligenciar algo tão grande que foi feito por nós? E aí nós temos também entendimento que justificação foi um ato único. Hebreus capítulo 9, está aqui, capítulo 9, verso 12. Um ato único, que não vai se repetir jamais. Não vai mais ter uma outra repetição. Um ato único que justificou o pecador. Hebreus 9:12 diz assim: não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Ele entrou uma única vez no santo lugar, no santo dos santos, em nosso favor, e aí obteve uma eterna
redenção. Então você começa a entender que justificação é um ato único, algo feito por nós. Jesus pagou a pena, mas antes disso nos declarou culpado e por fim somos justificados pela fé nele. Além disso, esse ato de justificação do pecador, eu e você, nós, aconteceu no tribunal de Deus, acontece diante dos principados e potestades, diante das hostes celestiais, do mundo espiritual. Romanos 8, voltar um pouquinho para trás aqui, para Romanos capítulo 8, aqui, Romanos 8, verso 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele responde: é Deus quem nos justifica. É Deus quem justifica você. E por fim, queridos, nós vamos perceber que Deus pega os méritos de Jesus, os méritos dele, os méritos, as qualidades de Jesus, coloca em nós, e o nosso pecado é colocado em Jesus. Ele nos substituiu, ele assumiu o nosso lugar. A Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós. Vamos ver Romanos 5:8. Aqui um pouquinho para trás, Romanos 5:8 diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A prova de amor que Deus nos deu foi dar o seu Filho. A Bíblia diz que, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós ainda éramos pecadores, conforme Efésios 2:1, estávamos mortos em delitos e pecados. Deus enviou Jesus e colocou sobre ele toda a nossa carga. Isaías 53 descreve isso muito bem. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o pecado que estava sobre ele era o nosso pecado. O pecado foi imputado a ele, e ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Desprezível, sem valor, sem beleza, e o nosso pecado foi cravado nele. Então, se a doutrina da depravação total da humanidade está definida aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há ninguém que faça o bem. O pecado trouxe consequência, o pecado trouxe morte, separação de Deus, e a raça humana toda foi envolvida na herança do pecado de Adão. A doutrina da justificação é justamente o que nós chamamos de reconciliação. Fomos justificados pela fé, antes declarado culpado. Jesus nos declarou culpado. Jesus pagou o preço do nosso pecado, morte de cruz. Ele fez isso por nós, um ato único. Entrou no Santo Santo em nosso lugar. No tribunal de Deus está estabelecido quem tentará acusação contra nós. Deus, quem nos justifica. E por fim, Jesus levou o nosso pecado sobre os ombros dele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Ora, nós temos aqui duas doutrinas, duas colunas irremovíveis. Lutero entendeu isso, Calvino entendeu isso nas Escrituras, ao lerem Romanos, ao estudarem Romanos. Se Romanos é a carta da perdição total da raça humana, da depravação total da raça humana, conforme Romanos 3:23, 6:23, Romanos também é a carta da
justificação pela fé. O justo vive pela fé e da fé. Mas essa justificação, querido, pela fé, conforme Romanos 5, ela traz para a gente benefícios. Nós temos benefícios. Ou seja, resultados. Não é simplesmente um ato único, de uma vez por toda, no tribunal de Cristo. Jesus levou nossos pecados, Ele nos declarou justos, primeiro nos declarou pecadores, depois justificou-nos pela fé nele. Ela tem resultados na nossa vida prática. E o primeiro deles está no próprio texto de Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 10 diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, e nós somos reconciliados pela morte de Jesus. Então não estamos mais em guerra contra Deus, não estamos rompendo com Deus, nós estamos em paz. No verso 11 diz assim: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Foi o que o filho pródigo fez em Lucas 15. Aquele que pediu a herança do pai em vida, foi embora para uma terra distante, gastou tudo dissolutamente e acabou tendo que cuidar de porcos e até alimentado com os porcos comiam. Depois, um certo dia, ele caiu em si. Diz o texto em Lucas 15 que ele caiu em si e disse: vou ter com meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno nem de ser chamado como um dos teus trabalhadores. Ele volta para a casa do pai, se apresenta, o pai corre, abraça, beija, manda ali vestir a melhor roupa, colocar o anel, as sandálias, a vestimenta, manda fazer uma festa e diz assim: este é meu filho, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Reconciliação. Nós somos reconciliados da nossa rebeldia, da nossa inimizade com Deus. Então nós podemos ter paz. A segunda coisa que a justificação pela fé nos traz como resultado imediato, como algo prático para a nossa vida, é acesso a Deus. Acesso direto a Deus, a graça de Deus. O verso 2 diz assim: porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, pela qual estamos firmes. Ainda no verso 18 do capítulo 5 de Romanos diz assim: portanto assim, verso 18, como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação pela vida. Por um só ato de justiça. E esse ato de justiça foi Jesus quem impetrou ao entrar no Santo Santo uma única vez, ao ser o nosso mediador, ao morrer na cruz por mim e por você. Foi um ato único. Por isso que a justificação é um ato único. Não se repete na vida de mais ninguém, a não ser do novo convertido, do salvo que aceita Jesus. Então nós temos acesso, e esse acesso nos foi dado e concedido por Jesus, porque Jesus, ao morrer na cruz, um dos escritores diz, um dos evangelistas diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, e um novo caminho vivo abriu-se. Nós passamos a ter acesso a Deus através da oração, através da consagração, através da santificação, através do jejum, através das práticas de disciplina espiritual. Acesso a Deus, paz com Deus, fomos reconciliados, não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais vivendo em rebelião, em aversão, não somos mais opositores de Deus, nos reconciliamos com Ele, voltamos para a casa do Pai, arrependidos. E por fim, queridos, a justificação pela fé nos traz esperança, nos dá esperança, nos traz esperança e nos mantém na esperança. Olha o que diz o verso 2
Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ainda no verso 3. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações. Por quê? A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, a esperança. E essa esperança, queridos, ela não se limita apenas a essa vida presente, a esse tempo presente, mas a esperança para a vida vindoura, a vida eterna, depois da morte. Agora, para que nós tenhamos esperança aqui na terra, alimentar a esperança, gerar a esperança, manter a esperança, é preciso um processo. E esse processo passa pela tribulação, pela perseverança e pela experiência. Tribulação, luta, dificuldade. Aí depois nós temos o quê? Perseverança, perseveramos, mantemos firme, não abrindo mão da sua fé, da sua vida cristã, da sua caminhada com Deus. Depois vem experiência. A experiência é sinônimo de maturidade. Alcançamos uma idade madura, uma idade mental, uma idade espiritual. E por fim, a esperança é preservada. A esperança passa por uma prova de fogo. E por fim, queridos, justificados pela fé em Cristo Jesus, tendo paz com Ele, tendo acesso à presença dEle, ao Santo dos Santos, mantendo viva a esperança, Romanos 8:1 diz, para concluir, Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A nossa mente foi liberta, o nosso coração foi liberto, os medos, os traumas, as fobias, a consciência pesada, a culpa, o medo da morte, o medo da vida eterna, o medo da eternidade, o medo do amanhã, o medo do desconhecido, o medo do que a gente não tem como prever, nós fomos libertos. Satanás não pode mais nos acusar de nada. E olha que Satanás, ele é o acusador. Ele acusa os filhos de Deus, imputa sobre eles a acusação. Jesus Cristo confere e confirma a acusação. São pecadores, perdidos, extraviados. Mas eu morri na cruz por eles. Paguei o preço. Derramei sangue. Entrei no Santo Santo uma única vez. Impetrei um ato de justiça nas regiões celestiais uma única vez. Os declarei justos, justificados pela fé. Então não há mais condenação, não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, porque nós fomos justificados pela fé, para que tenhamos paz, acesso à graça e esperança. Portanto, querido, que nesta noite você tenha entendido que a depravação total da raça humana, a rebelião plena dos homens a partir de Adão, foi e é verdade, é bíblico, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, perderam, foram expulsos. Adão foi expulso do paraíso e um anjo com a espada flamejante foi colocado na entrada, para ele não ter acesso à árvore da vida. Então, essa doutrina ela é bíblica, não há o que relativizar, não há o que amoldar, não há o que adaptar na Bíblia, não há o que tentar ajeitar, arrumar, fazer de conta. Se houve depravação total, se houve perda total, se houve pecado, se houve rebelião contra Deus, Deus providenciou o meio da reconciliação. E nós fomos reconciliados com Deus, porque anteriormente éramos inimigos. E agora fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, através da morte de Jesus Cristo, o seu Filho. O preço foi pago.
A dívida foi rasgada, a cédula foi anulada, a nota promissória foi anulada. E agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pastor Marcos já está aqui, vai nos conduzir ainda em parte de uma canção, e nós vamos fechar os nossos olhos. Se você souber a canção, fique à vontade. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, aí onde você está, na sua sala, na sua copa, na varanda, na garagem, no seu quarto, ou mesmo na cozinha, onde você estiver, levante uma de suas mãos e vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite de quinta-feira, nesse feriado municipal, estamos te adorando, estamos te glorificando nessa noite, estamos exaltando o teu nome, estamos dando ênfase à tua palavra, ela é a verdade. Porque assim como nós estávamos mortos, Senhor, em delitos e pecados, caídos da graça, afastados de Ti, em rebelião, através da morte do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, fomos reconciliados contigo. E nessa noite podemos ter comunhão, podemos ter paz, podemos ter acesso à Tua presença, e podemos ter esperança, não só no tempo presente, mas no tempo vindouro, na era vindoura e na eternidade que está à nossa frente. Pai, agora em nome de Jesus, contempla cada vida, cada coração, cada homem, cada mulher, cada filho, cada filha, cada parente, cada amigo, cada irmão, cada discípulo teu, Senhor, nesta noite, com a tua graça, com o teu favor, ministrando o milagre na casa de cada um, na casa de cada uma, ministrando a paz que excede todo entendimento, trazendo convicção, trazendo fé, e que ninguém esteja se abalando ou abalado ou querendo voltar atrás nesse tempo de dificuldade. Aleluia. Que ninguém retroceda, que ninguém volte atrás, mas que todos permaneçam firmes, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. E já não há nenhuma condenação para nós. Glória a Deus. Já não há mais do que nos acusar. O preço foi pago, a dívida foi paga. Nós somos livres, livres para glorificar o Teu nome, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Muito bem, meu querido, estamos chegando ao final. E agradecer a Deus pela sua vida, reforçar que estamos orando por você. Estamos distantes fisicamente, mas não estamos distantes espiritualmente e nem em amor e nem no coração. Aleluia. A nossa presença, nosso carinho continua através da sua vida, pela sua casa. Estamos orando, cobrindo você em oração, e também lhe convidar para o nosso domingo próximo. Domingo próximo é dia de ceia, é a ceia do Senhor aqui na igreja. E nós retornamos desde domingo passado às 18h30. Então 18h30 está marcado o nosso encontro. E que você esteja em paz, que você venha em paz. Nós vamos celebrar, nós vamos nos banquetear na presença de Deus. Pai, agora que os teus filhos e filhas recebam, já está com eles e permaneça com eles e com nós, o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, hoje para todo sempre. Amém e amém.